A nossa conversa de hoje é para responder uma série de perguntas que meus amigos adolescentes mandaram. Aliás, continuam mandando. Muitas perguntas vieram principalmente de Passo Fundo e de Mato Castelhano, no Rio Grande do Sul. Mas também vieram de Ceaba, na Chapada Diamantina, na Bahia, e umas 5 ou 6 de Pixuna, do Pará. Sintetizando as dúvidas, tá? Primeiro, como posso conseguir ter foco na aula sem me distrair? Segunda pergunta: como posso aprender uma matéria que não entra na minha cabeça? Terceira pergunta: como eu posso fazer para que o assunto dado na aula fique gravado na minha mente para sempre e eu não precise estudar ele de novo na véspera da prova? Então, basicamente, todas as perguntas poderão ser sintetizadas nessas três. Antes, então, que a gente comece a responder as três perguntas, vamos fazer uma rápida análise da escola atual, do ensino e da aprendizagem, que acaba resultando disso tudo. Nós sabemos que ainda somos um dos piores países do mundo em aprendizagem. Embora nas escolas nossos alunos passem de ano e até tirem boas notas, mas nos concursos, decepção total. Nessa análise, vamos começar pelo sistema de avaliação, tá? Vamos supor que a média mínima da escola seja 6. Aí o aluno faz uma prova e tira, digamos, 5. O que acontece com esse aluno que tirou 5? Vamos colocar uma múltipla escolha, que eu já fiz isso, tá? Já apresentei em diversos assuntos. Então, ele tirou, era 6 e tirou 5. Então, resposta A: o aluno vai estudar os assuntos das questões que ele não acertou para garantir a sua aprendizagem futura. Resposta B: joga a prova fora e vai estudar ou decorar o assunto da próxima prova, nem que passe a noite toda em claro, para tirar 7 e assim compensar a média 5, a média 6, né? Tirou 5 numa, 7 na outra, para ter 6, para poder passar de ano. Resposta C: ignora tudo isso e continua na mesma, já que ele acredita que vai ser passado na recuperação. Resposta D: nenhuma das respostas acima. Bom, toda vez que eu apresento essa pergunta e entrego essas opções, as respostas são sempre a letra B e a letra C. Ou seja, a letra B é a que mais tem, que é joga a prova fora e vai estudar na próxima prova para compensar a nota. Mas tem muita resposta C também, que é ignorar tudo e ser passado na recuperação. Nunca aparece a resposta A, que é estudar as questões que não aprendeu. Um ou outro responde a resposta A. Então, esses alunos que não acertaram algumas das questões vão continuar sem saber o assunto, já que o único interesse deles é pela nota, nunca pelo assunto a ser aprendido. Esses assuntos, né, que ele não aprendeu, que ele não acertou, vão ser esquecidos para sempre. E as notas nos boletins, que vão estar boas para ele passar, não vão servir para nada. Só vão servir para passar de ano. Quanto a concursos, vestibulares, Enem, nem pensar. É óbvio que não. Bom, essa é a nossa realidade. Basta isso para que a gente entenda quais são as razões para o fracasso da aprendizagem no nosso país. Agora sim, vamos à solução. Nessa solução, os pontos principais estão exatamente nessas três perguntas que vocês fizeram. Eu achei fantástico isso. Lógico, foram muitas perguntas, mas deu para sintetizar nessas três e os pontos estão aí. Vocês foram em cima. Então, revendo a primeira pergunta: como posso garantir ter foco na aula sem me distrair? E olha, o cuidado. Muita gente, quando está sem foco na aula e se distrai, os pais levam no médico e o médico dá Ritalina, metilfenidato. Não é nada disso. Calma. Então, para essa pergunta, nós temos duas respostas. Primeira resposta. Na primeira, vocês já ouviram falar da sala de aula invertida? É um sistema que ficou famoso na mídia por ser o que foi adotado na Finlândia e em outros países, tá? Cujo nível de aprendizado está lá em cima. Para fazer ela completamente, precisaria que seu colégio estivesse adotando a metodologia IUP de dinâmica grupal. Mas vamos ver, num colégio qualquer, o que você precisa fazer para fazer a sua parte da sala de aula invertida. Pois ele é mais ou menos assim. Você só precisa saber quais são os assuntos que serão dados nas aulas do dia seguinte
e se planejar para fazer a leitura do assunto no módulo ou no livro e fazer uma rápida pesquisa na internet. Não é estudar, é simplesmente ler. Isso vai fazer com que, na hora da aula, o assunto já está sendo processado pelo seu cérebro e, com isso, até dúvidas sérias, importantes, aparecem. Coisa que é muito difícil de acontecer quando se tem contato com o assunto pela primeira vez. Como o cérebro já está preparado, o interesse pelo assunto passa a ser maior e, com isso, a dispersão fica muito menor. Então, esse é um ponto. Segunda resposta para essa mesma pergunta. Analise a sua alimentação e suas atividades físicas e também o seu estresse. Na alimentação, verifique se está correta e se você está evitando coisas que desanimam, deprimam, prejudicam o cérebro, que são o quê? Refrigerantes, doces em excesso, açúcar branco, muito glúten, conservantes, corantes. Tudo isso baixa a nossa autoestima, baixa a nossa moral, a gente fica sem vontade de fazer as coisas, etc. Nas atividades físicas, verifique se você está realizando alguma coisa pelo menos 3 vezes por semana. E em relação ao estresse? Faça um planejamento de só entrar em redes sociais, jogos eletrônicos, etc., 2 vezes por dia. Cada vez dessa, no máximo, 50 minutos. Com isso, você vai estar preparado para vencer na vida, com certeza, mesmo que seus amigos reclamem que você deixou eles no vácuo, né? Que isso vai acontecer certamente. Acontece comigo, tá? Mas todos sabem que eu só entro 2 vezes, no máximo 3 vezes por dia. Bom, segunda pergunta. Vamos lá? Como eu posso aprender uma matéria que não entra na minha cabeça? Essa também é interessante. Essa também é simples. O nosso cérebro não tem limites, tá? A nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro está muito além daquilo que a própria ciência dizia há, digamos, cerca de 1 ano. Tá? A última descoberta, que foi feita pelo cientista lá de Lausanne, na Suíça, mostra que ele pode trabalhar até em 11 dimensões. Nós nem sabemos o que isso significa, né? Mas sabemos que leva a nossa potencialidade intelectual para muito além do que nós poderíamos imaginar. Nós só precisamos deixar ele trabalhar e estimulá-lo todos os dias. Então, temos capacidade de entender qualquer coisa, qualquer matéria. Nós precisamos apenas usar uma técnica de convencimento cerebral baseada na neurolinguística, que é a seguinte: nem precisamos saber a neurolinguística em si. Vamos apenas ver como é isso. Você pega o livro ou o módulo dessa matéria, que você acha que está difícil, não consegue entender coisa nenhuma, e procura ler os assuntos anteriores até você achar um que esteja entendendo. Por exemplo, você está sem entender divisão de polinômio. Aí, ao andar para trás, você percebeu que nem a divisão de polinômio você entendeu. Então, anda mais para trás e vai andando mais para trás. Até que, de repente, você descobre onde está o seu ponto de entendimento, no caso, matemática. Tá? Aí, ao descobrir isso, você faz, então, tudo que é exercício daquele nível que é o seu ponto de entendimento. E é importante fazer os exercícios e ir ficando satisfeito, porque está acertando, está conseguindo entender, etc. Isso vai servir, primeiro, para você mostrar ao seu cérebro que você entende a matéria, embora num ponto anterior. E também para mostrar para o professor, tá, qual é o ponto de entendimento seu na matéria. E você vai a ele, conta que fez esse teste, que descobriu que você está entendendo tudo até a página X do livro, e pede a ele alguma sugestão para dar andamento ao seu estudo, para poder alcançar o nível do resto da turma. Como já aconteceu o desbloqueio do seu cérebro, essa recuperação vai ser bem tranquila. E você vai passar a ter facilidade nessa matéria daqui para frente. Quebrou o bloqueio, agora vai aprender sempre. Vamos à terceira pergunta. Como eu posso fazer para que o assunto dado na aula fique gravado na minha mente para sempre? E eu não preciso estudar ele de novo na véspera da prova, na véspera de um concurso, na véspera do Enem, etc. Bem, essa resposta precisa que a gente entenda como se dá a aprendizagem cerebral. Então, antes de responder a pergunta, vamos ver como funciona isso. Embora o processamento dessa aprendizagem, ou seja, o processamento cognitivo cerebral, seja bem complexo, nós criamos um modelo compatível com essa realidade para efeito de entendimento. O modelo está bem próximo da realidade e é mais fácil de entender. Mas vamos ver. Durante uma aula, durante a leitura de um livro, durante uma palestra, durante uma videoaula, etc., nosso cérebro vai processar
todas essas informações na sua memória de trabalho, que é constituída pelas redes neurais que estão localizadas no hipocampo. Durante o sono, esses arquivos vão ser, então, transferidos para o córtex cerebral para serem arquivados definitivamente naquilo que a gente chama de memória consolidada. Então, nós precisamos fazer com que o cérebro, durante o sono, saiba exatamente quais são as memórias certas para serem consolidadas e não perca tempo levando coisas que nada têm a ver com a nossa aprendizagem. E analisando o processamento do raciocínio durante o estudo, percebemos que se nós estivermos escrevendo mesmo, com a mão, lápis, caneta, papel, durante as aulas, todos esses estudos, todas essas leituras que nós estamos fazendo, escrevendo, o cérebro registra como assunto mais importante a ser transferido. Já aqueles assuntos que foram apenas ouvidos, lidos, etc., vão ficar em segundo plano e só vão ser transferidos para a parte consolidada se houver tempo suficiente para isso durante o sono. Então, isso significa que vamos mostrar ao cérebro o que é importante, fazendo tudo isso escrevendo. Bom, agora vamos então à técnica para responder então a essa terceira pergunta. Nós vimos como o cérebro aprende uma técnica. Repetindo a pergunta: como posso fazer para que o assunto dado na aula fique gravado na minha mente para sempre e eu não precise estudar ele de novo? Então, para isso acontecer, basta que você, primeiro, estude escrevendo sempre, né, os assuntos no mesmo dia em que eles foram dados em aula. Porque você ouviu, você participou da aula e você estudou, escrevendo. Segundo, que você faça as tarefas para casa no mesmo dia em que elas foram passadas. Também. Olha só quanto reforço você está fazendo para o seu cérebro entender isso. E terceiro, que todos esses momentos em que você estiver assistindo a aula, estudando alguma coisa, etc., você esteja sempre escrevendo no caderno. Olha, digitar no computador, no tablet, no celular, não adianta nada. Tem que estar escrevendo mesmo, tá? Conclusão. Seguindo essas 3 respostas a essas 3 perguntas que vocês me mandaram, vocês vão perceber que vai começar a sobrar espaço no seu dia para vocês usarem para lazer. E a aprendizagem vai chegar a um ponto que você jamais vai precisar estudar outra vez em véspera de prova, domingo, feriado, de noite, etc. E mais tarde você vai ver que Enem, concurso, vestibular, vão passar a ser apenas um momento em que você vai lá buscar sua classificação para escolher a universidade pública que tem o curso que você deseja fazer. Ok? É exatamente isso que está acontecendo com todo mundo que está seguindo essas recomendações. Vários tiraram, inclusive, 950 na redação do último Enem. Qualquer dúvida, mande suas mensagens para mim, ok? E quando eu estiver nas suas cidades, venha para nossos encontros específicos para alunos, tá? Como a gente teve agora lá em Passo Fundo, a gente fez no IFSU Passo Fundo, né? E lá no Rio Grande do Sul, mas venham e tragam suas dúvidas, ok? Forte abraço e até mais.